do mal. Amém. Que assim seja. Ô, Leandro, dá uma voltada um pouquinho no DCTF Web e o Meet. Certo. Dá Boa um noite. resumozinho assim. Tá. Boa noite. Boa noite, presidente Veraldo. Boa noite a todos presentes na nossa reunião de nivelamento de toda terça-feira. Bem, pessoal, o MIT, como a gente já falou nas palestras passadas, nas terças anteriores, o MIT é um facilitador, é um integrador constante ali no ambiente da DCTF Web, integrado à DCTF Web, que tem por função processar, né, as informações dos tributos federais, tais como PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, PIS importação, COFINS importação, certo? E você alimenta esse integrador, que é o MIT, com os valores de débitos, tá? Só valores de débitos e suspensões, diferentemente da DCTF convencional, né? E a partir do momento que você informa esses valores, nesse módulo integrador, ele se incumbe de remeter essas informações para a DCTF Web. A novidade é que, quando ele remete esses valores para a DCTF Web, é possível você gerar ali o documento de arrecadação federal sem a necessidade de transmitir a DCTF Web. Lembrando que é necessário fazer um checklist na parte estrutural de toda a organização, né? Porque agora a DCTF Web ela passa a ser alimentada por 3 módulos. Então, tem o E-Social, que normalmente fica, que é de incumbência do departamento pessoal, né? Tem o FD-REINF, que, em regra, é do departamento ali fiscal, né? E agora o MIT, né? Com a geração dos impostos devidos, né? Então, é necessário sempre ficar atento quem vai fechar essa obrigação acessória por último, porque uma vez fechada a DCTF Web, ou que seja pela FDRINF, ou que seja pela E-Social, ela vai estar fechada. Se, porventura, se fizer necessário enviar um MIT, ela vai aparecer como retificador em andamento, né? Então, alguém vai ter que lembrar de voltar lá para transmitir novamente. Então, é sempre bom verificar quem fecha por último isso na organização, né? Essa obrigação acessória. Outro ponto também que é muito questionado e gerou muita dúvida é sobre as empresas sem movimento, né? Sem movimento, e no contexto, vale lembrar aqui que o contexto sem movimento da extração normativa que trata do MIT, da DCTF Web também, no contexto de sem débitos a declarar. Mas acaba que, com o manual, nós percebemos que se confunde com a declaração de inatividade. Então, ambos são só necessários, ambos são a DCTF Web sem movimento, é que é exigência, né? Ainda existe muito essa dúvida de ter que entregar o MIT sem movimento. E, na verdade, a exigência é da DCTF Web sem movimento, não é do MIT. O MIT ele só é um facilitador para você conseguir enviar aquela DCTF Web sem movimento. Então, vou dar só um exemplo aqui. Em que situações que você deve entregar essa DCTF Web sem movimento. E lembrando que a DCTF convencional, aquela DCTF lá que você faz o download, essa foi extinta a partir da competência de janeiro de 2025. Só fazendo um acréscimo aqui, só para a gente não falar mais da DCTF convencional, você só vai se preocupar daqui para frente com a DCTF convencional se for uma empresa, por exemplo, aí do lucro presumido, né, que optou por recolher em cotas o imposto de renda de contribuição social,
Aí você vai precisar se preocupar ainda com a DCTF convencional, porque ali você só vai, como é do fato gerador, o período de apuração é o último trimestre de 2024, ou seja, o período 12 ali, outubro, novembro e dezembro. Então, a Receita Federal ela vai produzir, vamos dizer assim, a última DCTF convencional, a última DCTF download, porque essas cotas do último trimestre de 2024 vão precisar ser confessadas, né? Vão precisar ser declaradas. Então, é necessário colocar no radar a produção de uma DCTF atualizada. Ainda tem muito tempo ainda pela frente, porque você tem que entregar ali na DCTF, teria que entregar na DCTF de março de 2025, né? E que você teria até maio de 2025 para entregar. Então, só para lembrar que ainda tem essa situação que você tem que colocar no radar, e caso a empresa se encaixe nessa situação de pagar o imposto e a contribuição social devidas em cotas, tá? Só nessa situação. Voltando lá para a DCTF Web, então, as situações de sem movimento, vamos dar um exemplo aqui bem prático, para ficar claro. Vamos pensar que a empresa já tinha realizado a entrega, a transmissão da DCTF Web sem movimento em períodos anteriores. Então, vamos pensar que ela transmitiu em junho de 2024. Leandro, preciso fazer alguma transmissão, ela permanece na mesma condição, não tem nenhum movimento operacional, não operacional, administrativo, financeiro, ela não tem nenhum movimento. Ela permanece nessa condição a partir da competência de janeiro de 2025, continua. Tranquilo. Então, é o seguinte, se a empresa, por exemplo, fez uma DCTF Web sem movimento lá em 2024, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, alguma sem movimento, não há necessidade de fazer mais nenhuma DCTF Web sem movimento a partir na competência de janeiro de 2025, porque essa é a regra da DCTF Web. Aí você pode falar, Leandro, mas eu tenho um pé atrás com a Receita Federal. Eu não quero arriscar e eu não quero que apareça a pendência lá no conta corrente do ECAD. Então, entregue a DCTF Web sem movimento na competência de janeiro de 2025. Não é proibido e também não vai fazer mal algum. Se você não quiser arriscar, então, que a gente já tem histórico disso, né? A gente já tem histórico de obrigação acessória que não era devida e apareceu no conta corrente, depois teve que aguardar alguns dias para poder a Receita Federal trabalhar aquela eliminação ali do conta corrente. E aí impedindo alguns contribuintes de emitir até certidão negativa de débito por conta disso. Mas, se você não quiser, estiver nessa condição, já entregou lá em janeiro, fevereiro de 2024, e não quer arriscar agora, não quer ficar sem entregar, entregue em janeiro de 2025 se ela permanecer nessa condição. Tá? Esse é um ponto. Lembrando que, excepcionalmente, o prazo de entrega da DCTF Web, tanto sem movimento como a normal, com valores, né, com débitos a declarar, referente à competência de janeiro de 2025, você tem até o último dia útil do mês de março, tá? Para fazer entrega. Isso só a competência de janeiro de 2025. Leandro, fevereiro para frente, segue a regra. Qual que é a regra? O último dia útil do mês subsequente. Então, significa dizer que no último dia útil de março eu tenho duas declarações para entregar, duas DCTF Web. Uma de janeiro, que excepcionalmente tem até o último dia útil de março, e outra de fevereiro, que tem que entregar até o último dia útil de março. Isso segue fevereiro, março, abril, maio, segue a regra. Tá? Só janeiro que tem essa excepcionalidade. Um outro detalhe também muito, um questionamento que ele se repete, é sobre as empresas do Simples Nacional. E até estava verificando semana passada um dado muito importante e que eu acredito que agora vai ficar mais latente, eu acredito que a Receita Federal ela vai rastrear com mais robustez essa situação. As empresas do Simples Nacional, elas, por óbvio, elas recolhem os tributos ali, em regra, no documento de arrecadação do Simples Nacional, ali no ambiente ali do portal do Simples Nacional ali, do BGDAZ, né? Os 8 tributos. Só que, se a gente observar o artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, ali nós temos os tributos que são recolhidos extra-regime simplificado, extra-Simples Nacional. Então, toda vez que a empresa do Simples incorrer numa situação dessa, vou dar um exemplo aqui. A empresa do Simples Nacional fez uma importação, vai pagar PIS e COFINS importação. Então, esse PIS e COFINS importação tem que ser gerado o dado lá no MIT. Aí você vai lá no MIT,
faz a informação, transmite ele, por óbvio, ele vai encaminhar, ele vai alimentar a DCTF Web, e ali você opta, dependendo da situação, se você já quiser gerar o DASH, ou então você fecha, né? Fica a DCTF Web, fica a seu critério lá, nessa questão operacional aí, nessa questão de tempo. Outro detalhe muito importante, então, a gente sempre tem que pensar que pode acontecer, por exemplo, até um questionamento que aconteceu em uma das palestras que a gente realizou aqui na terça, foi até um questionamento, eu não me lembro se foi o Manuel que perguntou, se é sobre o ganho de capital dos optantes pelo Simples. O ganho de capital também, se você vender um ativo imobilizado ali do ganho de capital do Simples Nacional, você também tem que informar no MIT, tá? Você também vai informar isso lá no MIT. Então, sempre ficar atento no que diz respeito aos optantes pelo Simples em operações que fogem do tradicional, situações que fogem ali os tributos por dentro do Simples Nacional, por dentro ali do regime único, né? PIS exportação, COFINS importação, né? Um IPI, né? Um IPI que incide aí, um IOF que incide aí em contrato de mútuo, por exemplo, né? Então, assim, sempre ficar atento a essas situações, ainda que sejam uma exceção, dependendo, lógico, de cada empresa, né? Mas sempre ficar atento. E não ter essa ideia que empresa do Simples ela não vai precisar geralmente. Não pode trabalhar com essa ideia, porque se trabalhar com essa ideia está sujeito a falhas e aí você não, de repente, deixar de processar um documento de arrecadação federal. Esse é um ponto. O outro detalhe, por exemplo, que vale registrar, empresas do lucro presumido aí que realizam aquelas antecipações do imposto de renda, né, e da contribuição social. Isso também é muito importante. Até então, até o exato momento, pelo que a gente verificou, pelas tratativas, pelas informações, dos manuais, nas orientações da Receita Federal, que as empresas que praticam essa antecipação, e lembrando que não tem essa previsão legal, tá, de antecipar imposto de renda e contribuição social, a legislação ela determina período de apuração trimestral, né? 3, 6, 9 e 12. Então, não tem previsão. Mas, por óbvio, a Receita Federal não vai criar problema porque está antecipando a arrecadação. Então, essa tratativa aí, pelas orientações que a Receita Federal vem nos posicionando, é que você processa esses dados aí via Sicalc Web, né? As antecipações, e no momento que você for fazer a DCTF ali do último mês, do último trimestre, para a DCTF Web fazer a leitura automática do pagamento do Sicalc Web, né? Para isso acontecer operacionalmente, né? Aí é bom verificar se isso está acontecendo, né? Até para não gerar um imposto devido a maior, né? Então é bom gerar se ela está reconhecendo isso de forma automática. Mas acredito também tem uma outra opção lá dentro de abater pagamento. Eu acredito também isso seria uma segunda opção. Mas a Receita Federal nos orienta que para a ferramenta fazer esse reconhecimento de maneira automática, né? Mas o mais importante é saber que o Sicalc Web, digamos assim, não foi extinto. Nessas situações, o Sicalc Web permanece, tá? E com relação às cotas de empresas do regime normal aí que trabalha com cotas, ou seja, que prolonga o pagamento do imposto de renda e da contribuição social em cotas, você tem a possibilidade de fazer o pagamento em cotas e tem que ter uma aba lá, tem que ter uma aba ali no portal na plataforma da DCTF Web, uma aba de cotas para você gerar essa cota, né? Gerar essas cotas, normalmente, em regra, são 3 cotas, né? Iguais, mensais e sucessivas, de valor não inferior a R$ 1.000. Então, isso também é muito importante a gente frisar aqui. Só um detalhe, presidente, também que eu estava vendo semana passada, uma coisa muito importante, e só voltando ali ao Simples Nacional, não ter falado anteriormente, agora me veio a lembrança de novo. Tem que tomar muito cuidado, as empresas do Simples Nacional,
quando esses contribuintes eles figurarem como importador ou como industrial de produto monofásico, tá? De tributação concentrada. Por quê? Veja bem, o contribuinte pelo Simples Nacional importador ou industrial de produto monofásico, ele tem que fazer o recolhimento por DARF extra regime simplificado, certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se a empresa ela tiver nessa condição, ela for uma indústria e ela trabalha ali com produto monofásico, ela vai ter que preencher o MIT. Ela vai ter que preencher o MIT, certo? Se o MIT não tiver adaptado ainda, e aí tem que entrar lá, né, fazer o teste, fazer tudo. Se ele não tiver adaptado, faz-se por enquanto pela Cicalc Web, tá? Mas a promessa da Receita Federal é para estar pronto lá pelo MIT, para gerar. Então, cuidado. A gente não posso confundir ali a atividade da empresa ali naquela cadeia de circulação de mercadoria. O comércio atacadista, exceto bebida fria, né? Mas o comércio atacadista e varejista, trabalhando com produto monofásico, ele desconsidera no cálculo, ele desonera o PIS e o COFINS, mas a recíproca não é verdadeira para o industrial. Então, o industrial, ele desconsidera lá no PGDAZ, porém, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, ele tem que recolher em alíquotas maiores, em DARF extra PGDAZ, vamos dizer assim, extra lá, regime unificado do Simples. Então, tem que tomar muito cuidado, porque nós temos aí produtos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, né? Produtos de tocador, a própria bebida fria, álcool, né? Então, tem uma série de produtos aí que são monofásicos, então tem que ter cuidado, que se eu tiver na condição de industrial ou importador, eu vou ter que gerar esse dado. E só verificar se já está disponível lá no MIT, esse código de receita lá dentro dessa plataforma lá para poder gerar. Se caso não estiver lá, segue o que era feito anteriormente até tá ok lá na plataforma. Só um momentinho. Sim. Então, continuando. Então, em regra, esse cuidado que tem que ter com o Simples Nacional, tá? Que é uma situação que é bem específica e, às vezes, esse DARF nem mesmo é recolhido, tá? Tem que tomar muito cuidado, que, às vezes, a assessoria pensa que, porque é optante pelo Simples Nacional, só tem uma possibilidade só desonerando o PIS e COFINS, não há mais nada que recolher. E não é bem assim. Vai depender ali da posição da empresa na cadeia de circulação da mercadoria. Então, se for varejista e atacadista, exceto bebida fria, desonera lá do PIS e COFINS, não vai se fala mais em recolher PIS e COFINS. Mas se eu for, mesmo que seja optante pelo Simples Nacional, e se eu for importador industrial, eu tenho que gerar o DARF por fora. Vê se tem mais alguma coisa para falar. Fernando, Sim. me permita, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente perguntando para você fica mais fácil, porque a gente vai lembrar aqui qual a dificuldade que tem o pessoal, certo? Tranquilo. Eu gostaria que respondesse um colega meu que me perguntou hoje, MIT e o ADC-TOF Web, ela é baixada pela Receita Federal? Foi. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O MIT, ele não é baixado, ele não é download. Ele é um integrador que está no acesso à DCTF Web. Dentro da DCTF Web. Dentro da CTF Web. Quer dizer que o MIT está dentro da DCTF Web? Dentro da DCTF Web. Quer dizer, quando você baixar a DCTF Web, o MIT está lá dentro. Exatamente. MIT. Tá bom. Outra coisa que eu perguntei, então,
Na realidade, a gente vai baixar a DCTF Web e ele vai baixar, e o NIT está lá dentro da DCTF Web. Nós é, é, clicamos no Meet e Isso. ele vai facilitar a gente a apresentar a DCTF Web. Isso. É isso? Deixa eu só mostrar aqui, presidente, se o senhor me permite, que às vezes visualizando fica melhor. Aqui, ó. Você vai baixar a DCTF Web. Isso. Tá vendo aqui, ó? Ah, Tá vendo essa opçãozinha aqui? ah. Pronto. Clica aqui, declarações demonstrativas. Tá vendo? Declarações demonstrativas. Então, desce lá, desce lá, desce. Deixa eu Aqui? aumentar. Aí, deixa eu aumentar aqui. Tá. Deixa eu ver se eu aumentar o zoom aqui. Melhorou? Sim. Declaração e demonstrativos. Isso. Aí ele Declaração clica não aqui é. no portal Aí do ECAD. clicou aqui, aparece o NIT. Isso, ele vem aqui no ECAD, certificado digital aqui, o GovBR. Vem bem aqui, declarações demonstrativas. Depois que ele clicar, vem para essa próxima tela aqui. Ó, assinar e transmitir a DCTF Web, tá vendo? Clicou aqui. Olha aqui o modo de cruzar atributos aqui do lado direito. Aí ele clicou aqui no modo de inclusão, vem para onde? Essa segunda tela aqui de apuração já. Tranquilo. Outra coisa, quem é que está obrigado a apresentar o ADCTF-Web? Vamos deixar o NIT para lá, porque o NIT está dentro da CTF. Quem é obrigado a apresentar a DCTF e até quando pode apresentar o mês de janeiro? Bem, mês de janeiro, DCTF Web, ele tem que olhar a instituição normativa da DCTF Web, mas, em regra, pessoa jurídica de direito privado, né, algumas outras entidades, e o prazo de entrega da DCTF Web referente à competência janeiro de 2025 é até o último dia útil do mês de março. E o mês de fevereiro vai vencer em março também. E fevereiro vai vencer em março. Então, último dia útil, né, de março. Alguém quer fazer perguntas sobre esse sentido? Pode falar, Fábio. Fábio Alaô. Não, peraí. Então, o seu Fábio não está aqui. Então, primeiro, o Ailon. Ailon, fala. Ailon. Alaô. Ailon. Ailon. Fala, Ailon. Alaô. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem, Leandro? Sim. É o seguinte, empresa do Simples Nacional, foi desenquadrado agora em janeiro, não consegui enquadrar, está devendo. Vai dar baixa do funcionário, né? E vai ficar sem movimento, até poder pagar os tributos. Faz a DCTF Web, zerada? Veja, cuidado, viu? Não é, o termo adequado não é zerado, tá? O termo adequado, não sei se você quer perguntar, sem movimento, né? Sem movimento. Porque veja bem, você tem que tomar cuidado, porque se você for fazer rescisão de empregado, aí na competência de 2025, pode ter algum valor aí que fique na DCTF Web, aí ela se torne zerada, tá? E aí a DCTF zerada, ela precisa ser entregue. E aí não é a mesma coisa de sem movimento, não. Agora, se o seu questionamento é para o lado do sem movimento ou inativa, e ela estando nessa condição, aí você tem até o último dia útil do mês de março. Só que nesse caso de rescisão, fica atento, porque geralmente tem um resíduozinho que você tem que informar na DCTF Web do mês seguinte, e aí a modalidade dela é zerada, tá? E zerada não tem nada a ver com sem movimento inativa, são coisas distintas. Valeu, obrigado. Wagner.
Boa noite, colegas. Na verdade, eu fiquei satisfeito com a resposta do Leandro, que eu estava com uma dúvida no início da reunião a respeito das empresas que eu apresentava as DCTF o ano passado inativa em janeiro, e o Leandro já respondeu aí, fiquei muito satisfeito com a resposta dele, que na dúvida eu vou mandar a negativa. Viu, Leandro? Obrigado aí, tá? De nada, vai. Presidente, só me permito aqui compartilhar aqui, só respondendo a pergunta aqui do colega anterior, bateu, achei aqui certinho a pergunta dele em cima da minha resposta aqui, ó. Não, é a Laô, né? A Laô, olha aqui, ó. Isso que eu te falei para você tomar cuidado, ó. DCTF web zerado é uma coisa, a sem movimento é outra. Então, olha aqui ó, o significado aqui, ó. Sem débito, zerada. Declaração em que não são confessados débitos, contudo, tem crédito. Salário família, salário maternidade, retenção de 11%, tá? Então, fica atento, porque já vi situações em empresas que confundiram zerada com sem movimento e não entregaram. E ficou uma pendência, ela passou a data de entregar, o prazo para entregar a DCTF Web, e aí depois gerou multa, tá? Então, toma cuidado, principalmente nessa questão de demissão de empregado, né? Devani, Não, Geraldo, acredito que o Wagner também é a minha dúvida, o Leandro, porque é uma pessoa que me procurou aqui, que é aquela igreja, eu fiz a DCTF web deles em janeiro de 2024. Eu teria que fazer, acho que é o mesmo do Wagner falou aí, eu teria que fazer a negativa em janeiro agora, né? É assim, Devani, se já houve entrega de DCTF Web sem movimento e a entidade, nessa condição, permanecer, não deve ser entregue nada de janeiro de 2025, não tem que ser entregue nada. Mas você falou o seguinte, Leandro, eu fico um pé atrás com a Receita Federal e tenho receio de aparecer alguma coisa lá no conta corrente, como a gente já tem histórico disso, né? Uhum. E aí depois tem que estar aguardando eles limparem isso lá na plataforma. Então, entrega janeiro de 2025, se você quiser usar o MIT, você pode usar, né? Ela tem que ver só se tem PIS sobre a folha, né? Uhum. Não, Porque se tiver... Mas aí, eu estava explicando para o Everaldo aí, eu tenho que baixar a DCTF Web. Não baixa nada, não. Vai lá no ECAC, declaração demonstrativa. Igual você mostrou agora mesmo aí. Exatamente. Não, vai lá na DCTF Web, o MIT está do lado direito. Agora, só uma pergunta. Lá tem PIS sobre a folha? Não, tem não. Já está praticamente paralisado. Eles abriram lá a associação, colega, mas eu tenho quem pegar esse serviço mais, porque medo de fazer não está dominando a situação de fazer, né? Lá a igreja? Aí eu vou fazer só negativo para ela, mas estou com o pé atrás por isso, por medo de fazer, mas ela não tem, ainda não tem movimentação lá. Tá. Ela é igreja que você falou, não? É instituição religiosa. Pois é, ela é católica ou ela é evangélica? Não, até ela é espírita. Ah, tá. Não, porque eu ia te falar o segmento é o mesmo, né? Porque eu ia te falar o seguinte, para você tomar cuidado que o ministro religioso, o rendimento que ele recebe, eu salvo engano, eu posso estar falhando aqui pela memória, chama-se pré-venda. E a retenção, né? Então, ele vai na folha. Ele vai em forma de social, só para você tomar cuidado. Se ele estiver recebendo... Eu estou com o pé atrás por isso, que a gente não está dominando a situação. Olha, vem cá, o que é que faz? Não é bem assim mais, né? Se ele estiver recebendo o rendimento, eu não sei se a terminologia agora, posso estar falando pela memória, se é pré-venda ou não, mas é um prolabore do sócio, certo? Uhum. Em que ali tem retenção ali, e isso aí cria no e-social, então tem que tomar cuidado. Se vai no e-social, já entrega, aí já não é sem movimento. Tá. Mas se não tiver nada, aí você escolhe, ó. Você pode pelo MIT para gerar sem movimento, você pode pelo e-social. Tá. Só não pode ir pela FDRI, porque não tem previsão para entregar sem movimento. Então tá bom. Ainô.
Ele não está conseguindo, cara. O microfone dele, aí não abre seu microfone, deve estar fechado, Veraldo. Alguém mais quer fazer pergunta para o nosso colega Leandro? Bem, não tendo o que fazer, eu vou fazer uma pergunta. Acima do Simples Nacional, quando ela está obrigada a apresentar a DCTF-Web, o NIT? Bem, presidente, DCTF-Web ela vai estar obrigada, ela está obrigada, se ela tiver obrigada a entregar o social, se ela tiver obrigada a entregar FDRI, se ela tiver obrigada a preencher o MIT. Não. Ela estaria obrigada a FIPA Nacional em que situação? Olha, se ela tiver folha de pagamento, ela tem que entregar o e-social e ela já tem que entregar a DCTF-Web, né? Se ela tiver retenção, se for uma empresa... Não, a simples folha de pagamento ele tem que entregar. Hã? Não entendi, presidente. A simples folha de pagamento, ela tem que entregar a DCTF-Web? Sim, porque se ela alimenta o e-social alimenta a DCTF-Web. Né? Então, ninguém vai escapar, porque a maioria das empresas do Simples Nacional tem empregado, né? Sim, porque a DCTF-Web é a ferramenta de confissão de dívida, né? Confissão declaratória de dívida. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma empresa optante pelo Simples Nacional que é tributada pelo anexo 4 e sofre retenção de INSS. Ela tem que apresentar FDRI. Apresentando FDRI... Vamos simplificar, Leandro. A empresa, uma empresa do Simples Nacional, todas as empresas estão obrigadas a apresentar a DCTF-Web, porque se ela tiver empregado ou se ela tiver lucro distribuído, se ela tiver retenção, se ela tiver prolabore, ela é obrigada a apresentar a DCTF-Web? Sim, sim. Então, todas as empresas estão obrigadas a apresentar a DCTF-Web? Sim, todas. Todas, inclusive sindicato. Exclusive sindicato. Teve empregado, não interessa. Teve empregado, apresentou o E-Social, tem que apresentar. Alimentou o E-Social, alimentou o FDRI e preencheu o MIT, tem que entregar. Fala, Wagner. É igual o Leandro estava falando aí. Também a empresa tem o aluguel, pagou aluguel para pessoa física. A empresa do Simples tem que fazer a FDRINF que alimenta a DCTF-Web lá. Se acaso o DP tiver fechado a DCTF-Web, tem que reabrir e enviar de novo, senão fica inválido lá o envio da DCTF-Web, ela fica sem enviar. Isso. Correto, Leandro? Vale ressaltar aqui, por exemplo, uma pessoa falou agora aqui no chat, até o MEI tem que entregar, né? Dependendo da situação, se o MEI tiver entregado, ele tem que entregar. Se o MEI pagar um aluguel, para pessoa física, ele tem que fazer a retenção do imposto de renda, não tem dispensa para ele. Acho que está mudo aí o microfone. Está mudo. Veraldo. Alguma pergunta mais para o nosso colega Leandro? Eli, fala. Leandro, boa noite. Bom? Boa noite. Tudo bem. Tranquilo. Deixa eu te perguntar, eu cheguei meio atrasado aí e você estava explicando sobre as cotas de imposto de renda parcelado no último trimestre. Porque eu não vi lá no MIT como informar elas. Porque o que acontece? Para ter cotas, para ter uma aba de cotas lá no portal da DC. Depois que você preencheu
Depois você preencher lá o débito do imposto da contribuição social, formar o débito total do trimestre, que você transmitir o MIT, é para ter uma opção de cotas lá na plataforma. Ainda dentro, ali já na DCTF Web, é para ter uma opção de cotas. Você vai clicar lá na cota e vai gerar a primeira cota, gerar o dado. Leandro, não apareceu não apareceu o cota lá. Sempre lembrar o seguinte: Sicalc Web continua. E o pagamento pelo Sicalc Web, a Receita Federal nos promete que a DCTF Web vai reconhecer automaticamente o pagamento. Mas o que está no manual é que vai ter cota lá, uma opção chamada cotas. Depois que você informar o débito total do trimestre lá no MIT, é para aparecer uma opção cotas lá na plataforma. Se por acaso eu não encontrar essa abazinha que vai me dar oportunidade de lançar, eu posso fazer pelo Sicalc Web. Pode fazer para o Sicalc Web. E a promessa da Receita Federal é que esse reconhecimento após o pagamento lá seja feito de forma automática. Beleza. Lembrando que essa é uma ferramenta, pessoal, que está em construção, né? Correto. Obrigado. O MIT está em construção. Presidente, o microfone está fechado. O microfone está fechado, presidente. Abre o microfone. Eu que estou errado. Ô, seu Fábio. Oi. Não, peraí. Amanhã você dá uma nota lá, juntamente com o Fábio, que todas as empresas estão obrigadas, inclusive o Nacional, sindicato, tudo, estão obrigadas a apresentar a DCTF Web. Ok, vou falar com o Fábio amanhã. Ok. Certo? Uma nota bem grande, certo? Porque o pessoal está pensando, certo, que a firma nacional não precisa apresentar a DCTF Web. Não, Geraldo. Acho que o pessoal está confundindo com o MIT. O pessoal está com questionamento, é o MIT. O MIT é que o pessoal do time nacional, a grande maioria não está obrigada. Mas a DCTF Web, como eles mandam a folha e as retenções, eles já estão enviando a DCTF Web. A questão é o MIT. Fala aí, Leandro, a questão daquelas exceções lá. Isso. Tem que tomar cuidado com as empresas do Simples Nacional em relação ao MIT, porque nós sabemos que o artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2003, ele traz exceções, né, de tributos que são recolhidos dentro assim. Toda empresa que incorrer nessa situação, ela vai recolher. Dei até o exemplo anteriormente. Se ela importar, ela vai ter que pagar PIS, COFINS, importação, vai gerar o MIT. IOF numa contratação de multa, vai ter que gerar o IOF lá pelo MIT. Um optante pelo Simples obter ganho de capital na venda de ativo imobilizado, vai ter que preencher o MIT. Então, não vai ser o cotidiano, não vai ser a regra, mas não dá para afirmar que um optante pelo Simples Nacional não vai preencher o MIT. Vai ter que observar cada empresa que incorrer nessa situação e para verificar se entrega ou se não entrega. Essa questão da igreja aí que colocou ainda agora também, né? Do PIS sob folha. Sim. Da pré-venda também. Aí tem que tomar muito cuidado, porque aí eu já não estou falando de MIT, né? Aí eu já estou falando de algo algo que vai ter retenção previdenciária, algo que vai ter retenção de imposto de renda, que vai no E-Social e que vai alimentar a DCTF Web. Aí é outra situação. Então, aí tem que tomar cuidado. Mas aí eu acredito que no caso esqueci o nome da pessoa. Fala, Geraldo. Não é o caso dele, né? Geraldo,
esse que o Fábio colocou muito bem. Eu acho que você está equivocado. A DCTF Web, eu acho que não tem nenhum contador que não sabe a obrigatoriedade. Você deve estar confundindo, é o MIT. O MIT que é a confusão, igualzinho o Fábio. Eu acho que não deve nem colocar isso assim, igual você quer destacar, não. Ô, Geraldo, esclarece para nós aí, ó, porque eu perguntei para ele, o Leandro, se todas as empresas estão obrigadas a apresentar a DCTF Web. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe? Porque desde quando você começou o E-Social, você já era obrigado a transmitir a DCTF. Agora, a confusão é igual o Fábio falou, é o MIT. Você está fazendo a confusão de DCTF Web com o MIT, tá? Porque a DCTF Web, acho que não tem um contador que não sabe que é obrigado a passar, a transmitir em todas as empresas. Eu não estou realmente usando desculpar a palavra, mas o que o Leandro falou, que o MIT está dentro da DCTF Web. Mas o que tem a ver a MIT com a DCTF Web? Então, você pode fechar a DCTF Web e esquecer o MIT. O MIT não é obrigado a todo mundo. Aí que você está fazendo a confusão. O MIT, nem todos são obrigados, mas a DCTF Web não tem quem não é obrigado. O Leandro explicou isso muito bem. Eu acho que quem não entendeu está complicado. Porque a DCTF Web, desde o começo do E-Social, a DCTF Web é obrigado. Ela não tem ninguém que não é obrigado. Você tem que transmitir. Não existe baixar. É igual o Leandro mostrou aí. Não existe baixar a DCTF Web. Agora, o MIT, nem todos estão obrigados ao MIT. A DCTF Web, ela é alimentada por 3 modos. Ela é alimentada pelo E-Social, alimentada pelo FDRI e alimentada pelo MIT, que substituía a DCTF Web PGD. Corretamente, você está corretamente. Então, a DCTF Web, ela é conhecida há muito tempo de nós. É igual o Fábio falou, são 3 modos que alimentam a DCTF Web. Geraldo, só para me clarear assim, eu apresentei o E-Social, eu já apresentei a DCTF Web. Você não apresentou, você é obrigado a transmiti-la. Você fez o E-Social, aí você tem que ir lá, vamos supor, você tem só o E-Social, não tem mais nada. Você é obrigado lá na DCTF Web a transmitir ela, assinar e transmitir. Aí, se você tem o E-Social, aí depois você... Eu acho que ninguém fica sem o E-Social, fica. Quase todas as empresas. Tem o E-Social, você é obrigado a transmitir a DCTF Web. Tá? Então, a DCTF Web era alimentada por 3 modos, igual o Fábio falou. E-Social, FDE-Infra e o MIT. Agora, o MIT, nem todos são obrigados. É igual, o MIT está dentro da DCTF Web, mas ele é um módulo que nem todos são obrigados a ele. Tá? Tem as empresas do Simples Nacional, a maioria não é obrigado ao MIT, a maioria. Aí tem as exceções, igual o Leandro explicou. Mas a DCTF Web é obrigado a transmiti-la. Beleza. Vanildo. Boa noite para todos. Severaldo, como o Geraldo falou, o Fábio, o Leandro, E-Social é uma escrituração, ou seja, tem prazo para você enviar. É uma escrituração. Essa escrituração vai para a DCTF Web os débitos e créditos. A FDRINF também é uma escrituração que os débitos e os créditos vão para a DCTF Web. Já o MIT é um módulo da DCTF Web, ele não é uma escrituração, ele é um módulo. Ou seja, por que criaram isso? Porque era para pegar os débitos e talvez alguns tipos de crédito que eram na DCTF normal, que você instalava no computador, agora foi para o MIT, que faltava, que não estava vindo do E-Social e nem da FDRINF, criaram esse MIT. Então, são 3 situações diferentes e todas elas desagam, os débitos e créditos delas desagam na DCTF Web. Todas as empresas têm que fazer DCTF Web? Sim, todo mundo, todo mês tem que olhar aquilo ali. Vai depender de onde veio seus débitos e créditos. Veio da Social, veio da REINF, ou veio de outro lugar, veio do MIT. Mas a DCTF Web, sempre, provavelmente, todas as empresas vão ter que fazer. Aquelas que não têm Social, nem REINF, nem MIT, vai ter que fazer pelo menos uma vez por ano, que é aquele chamam lá de inativa ou sem movimento, que não tem nada, mas vai existir a DCTF Web, todas as empresas.
Perguntaram aí, mandou uma mensagem, perguntou que doméstico tem. Eu diria que sim, mas eu vou responder que não, assim, por quê? Por trás do e-social doméstico, ali, daquele módulo doméstico, ali é uma DCTF Web, só que não se dá esse nome, deram um nome de e-social módulo simplificado, mas quem apura aqueles débitos ali é uma espécie de DCTF Web por trás do e-social doméstico. Por isso que esses débitos aparecem lá no ECAC, os débitos previdenciários. É uma espécie de DCTF Web, é uma declaração. Assim, mas empresas, todas têm que se preocupar com DCTF Web todo santo mês. Inclusive aquelas que não tem nada, não tem empregado, que não tem nada, é inativa, tem que se preocupar. Beleza, agora ficou explicado. Então, eu apresentei o meu e-social, aí só entrar lá, vou apresentar a DCTF Web. Pronto, está resolvido, né? Todo mundo está obrigado a apresentar o e-social e PT Solução, né? Não, e tem um detalhe também, presidente. Hoje, se a gente for pensar, analisar friamente, é muito difícil uma empresa não alimentar DCTF Web por esses 3 modos. Porque vamos pensar aqui, até a distribuição de lucro tem que formar na FDRI. Então, se você tem a distribuição de lucro, você tem que formar na FDRI e já mandou para a DCTF Web. Não tem como. É muito difícil uma empresa hoje não criar. E outro detalhe, salvo engano, posso estar falhando aqui pela memória, mas eu acredito que é uma previsão, não é nem previsão legal, há uma orientação lá no manual, não sei se é o manual eu creio que seja o manual do e-social. Quando você constitui a empresa, você tem que enviar aqueles eventos de tabela. No momento que você envia os eventos de tabela, ali pelo e-social, aquilo já manda a informação para a DCTF Web, você já tem que transmitir aqueles dados cadastrais ali da empresa, estabelecimento, se é construtora, se não é. Então, aquelas situações ali, só de constituir a empresa, você já tem prazo para enviar isso. Então, automaticamente, essa informação já vai para a DCTF Web. Se a gente for pensar na FDRI, tem distribuição de lucro, tem pagamento de aluguel para pessoa física, e como nós temos uma orientação no manual da FDRI que até que seja publicada a nova instrução normativa, todo o rendimento tem que ser enviado, independente se houve retenção ou não. Então, se a gente for observar por esse prisma, por esse contexto, também é muito difícil uma empresa hoje entregar a DCTF Web. É quase impossível. Vamos iniciar. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Quero brincar. Fala, Vanildo. Parece que tem umas perguntas lá no chat aí da reunião. Everaldo, você tá mudo, viu? Chat. Lê para nós aí, o Ela. O Josemar está perguntando, a primeira pergunta, empresas do Simples Nacional têm que apresentar o MIT? Sim. Essa já foi respondida, né? A segunda pergunta é, empregador doméstico tem que entregar DCTF Web porque ele faz o E-Social? Respondeu também, né? O Vanildo acabou de esclarecer isso aí para a gente. Ok. A terceira pergunta é, empresas lucro presumido ainda tem que enviar a EFD, contribuições de escrituração fiscal digital sobre receita? Assim, a obrigação acessória é distinta, né? Outra coisa, continua entregando EFD contribuições normal. O que o MIT faz é alimentar esse DCTF Web com um débito de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de contribuição social. Então, FD contribuições vai ser entregue normalmente. Só tomar cuidado com um detalhe, que empresas que optaram pela substituição dos 20%, né, do INSS patronal sobre a receita bruta,
aí não entrega a FD contribuições no que diz respeito àquela informação da CPRB, da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Aí já não entrega mais no bloco lá da FD, aí agora é só lá na FD, né? Everaldo, tá mudo. Bem, pessoal, tem mais alguém, pessoal? Geraldo Marcelino e o Vanildo, parece. Não, é só Vanildo primeiro. complementar o que o Leandro falou, que assim, FD contribuições é para demonstrar lá o PIS e COFINS. Assim, não mudou nada em relação ao MIT. O MIT é só o que você fazia na DCTF, PGD, débito de PIS e COFINS, e você vai colocar dentro do MIT, trazer para o MIT. Só mudou o lugar e a forma de declarar isso, mas FD contribuições continua do mesmo jeito. Geraldo. Leandro, eu acho que a FD contribuição, ela já devia ser extinta, você não acha, não? Porque à medida que você informa está no MIT, eu acho que é redundância de informações. Agora, você informa no MIT, informar na FD contribuição, é engraçado esse negócio, né? Isso, e até porque, Geraldo, se a gente for pensar, qual que é a ferramenta que confessa o débito? Não é DCTF Web? DCTF Web que confessa o débito, né? Exatamente. Ela é obsoleta. Está ficando obsoleta. É só o custo Brasil, que aumenta. As horas de relógio e as horas de relógio que as assessorias perdem, de vez de estar focado em situações que agrega para a empresa, agrega para a própria assessoria, ela perde muito tempo com essas questões que não leva a nada. E quando eu vi o MIT, pensei, a FD contribuição vai desaparecer. Realmente desapareceu qualquer coisa nenhuma, né? Vamos lá, né? Mas assim, foi bom, Geraldo, você tocar nesse assunto, que eu já vou trazer a rebote no outro. Eu acredito que essas obrigações acessórias elas estão com os dias contados. Por quê? Com a reforma tributária, a intenção final da reforma tributária é se chegar em uma obrigação acessória só, que seria a emissão da nota fiscal. A emissão da nota fiscal automaticamente preenche todo o banco de dados dos entes tributantes, seja a União, seja o Estado, seja o município, seja o Distrito Federal. A ideia é lógico que isso não é do dia para a noite, né? Não vai ser do dia para a noite, mas você vê que está muito próximo da gente, que quando você olha a declaração de imposto de pessoa física pré-preenchida, você vê que isso já é realidade e que essa situação não está tão longe. E um outro detalhe, há uma promessa para que os novos tributos da reforma tributária o IBS e o CBS, haja uma declaração pré-preenchida também, tá? Assim também como o próprio Simples Nacional. O Simples Nacional, eu vejo que isso é mais rápido de se processar, de se construir. A ideia é que, à medida que as empresas forem emitindo os documentos fiscais, a plataforma do Simples ela é alimentada automaticamente. Ao ponto que você vai clicar num botão só, tipo, gerar DAS. Aí você vai clicar, lógico, você vai fazer alguma conferência ali, né? E a gente está falando de sistema, o sistema não é 100% confiável. Aí você vai clicar em gerar DAS, o DAS vai subir. Só que o processo de alimentação ele vai ser automático à medida que a empresa vai emitindo nota dia a dia, né? Então, o Simples Nacional eu vejo uma coisa mais rápida de acontecer, mais próxima da gente, porque os layouts são mais tranquilos de lidar, né? Então, mas essas obrigações acessórias elas vão cair por terra. Alguém mais quer fazer? Vanildo, fala. Só respondendo no Geraldo, eu acho que não acabou, porque é o seguinte, na FD Contribuições, se você olhar com detalhes lá, por exemplo, lá é para demonstrar como é que se apurou o PIS e a COFINS, por exemplo. Se eu estou no regime não cumulativo, os tipos de crédito que eu vou ter, eu posso ter crédito dependendo do pagamento de aluguel, eu posso ter crédito compra para revenda, eu posso ter vários tipos de crédito. Isso dentro do MIT seria inviável, por exemplo. E meus débitos, vamos supor que a apuração, ele pega as notas fiscais de uma empresa de comércio.
Ele traz todas as notas lá, o tal do bloco C, e traz tudo isso. Então, para o MIT seria inviável fazer essa apuração do PIS e COFINS. Lá dentro do próprio FD Contribuições, tem uma parte lá, uns totalizadores, que acho que é bloco M, que tem uma parte lá, aquele meio que é para cruzar com a DCTF, que ele pergunta o código de receita e o total, quando dá imposto a recolher. Aquilo ali já poderia ser possível alimentar a DCTF Web quando dá um imposto a recolher, porque tem um bloco lá que eles perguntam código de receita e o valor que você teria que pagar de PIS ou COFINS. Você tem que gerar um DARF naquele valor. Eu acho que ali já deveria alimentar a DCTF Web. Poderia até ser, mas como a legislação de PIS e COFINS acho que é a mais complexa que tem, é um monte de detalhezinho, deve ser por isso que eles não extinguiram, acho que nem tem como. Enquanto a legislação for desse jeito, é impossível. E um detalhe, viu, presidente Beraldo? Um detalhe muito importante aí sobre esse questionamento do Geraldo, se faz necessário encerrar essas obrigações acessórias, porque você veja bem, você está fazendo esse gancho aqui com a reforma tributária, que é importante. Você tem que estar voltada para situações de acesso oral ao empresário que agregam, de fato, valor para a empresa. Você vê um prazo de opção pelo Simples Nacional apertando, indo para o último dia útil de setembro, já agora em 2026. Então, você vai ter que tomar decisões bem mais antecipadas do que... Olha a mudança de cenário. As empresas estão acostumadas a fazer opção até 31 de janeiro, dentro do ano calendário. Você vai passar para uma realidade nova de solicitar o Simples Nacional para o ano calendário seguinte até o último dia útil de setembro. Significa dizer que se eu tiver que fazer planejamento tributário, eu tenho que fazer com antecedência, para até o último dia útil eu já tomar essa decisão. Certo? Então, essas obrigações acessórias redundantes têm que acabar. Não tem sentido de existir. Essa construção de PIS, de COFINS, não tem sentido de existir. As notas fiscais, os layouts, elas já demonstram isso, já demonstram essa construção. E esse cenário que todos os profissionais envolvidos na área empresarial vão trabalhar com o sistema atual, com o sistema antigo e o sistema atual, você não vai poder perder tempo, poder parar para ficar voltado para essas obrigações acessórias que são redundantes. Então, a ideia é que essas obrigações elas sejam extintas o mais rápido possível, até porque a ideia é ficar só com a nota fiscal. Lógico que isso não é para agora, né? Essa questão, as declarações pré-preenchidas, sim, mas a extinção dessas obrigações acessórias vão ser gradativas. Alguém mais quer perguntar para o nosso colega Leandro? Alguém mais? Sobre qualquer outro assunto, certo? Quem quer perguntar? Devani, fala. Presidente, eu já estou meio, até, não sei se a palavra certa é envergonhado ou decepcionado, alguma coisa assim, mas não sei se vocês têm acesso a alguém do INSS. O pessoal precisa resolver. Eu fui uma pessoa que infantil, que acreditei naquele simulado. Então, assim, é ridículo aquele simulado lá no INSS falar uma coisa e depois não é verdade. Então, eles têm que cancelar o simulado ou atualizar o uso do simulado para a aposentadoria lá, porque aquilo lá está ridículo. Eu caí na acreditar que aquilo lá era verdade. É só mais um desabafo aí e fiquei assim, sem saber o que fazer. Mas eu estava acreditando que aquilo lá era verdade, né? O simulador poderia dar aquela ideia de aposentadoria ou uma coisa assim, e que não é verdade o que eles mostram lá. Wagner, é sobre isso aí? É sobre isso aí mesmo, viu, Devanir? Eu também estou fazendo esse simulado, só que aí eu te aconselho a procurar um advogado previdenciário, que eles têm um sistema que faz um paralelo. E tem muitos vínculos lá que não estão, às vezes pagou e não estão lá. O advogado, ele tem um sistema
que eles vão, às vezes, tem que anexar documento. O meu caso mesmo, dá um caso meu particular. O meu tem 2 anos que eu trabalhei numa prefeitura do interior, que eu já peguei a declaração com a Câmara Municipal, e o advogado vai anexar para somar mais 2 anos lá. Então, tem um pessoal que são profissionais nessa área, que trabalha e conhece, que lá nunca deve confiar naquilo mesmo, não. Você tem que ter um profissional, nem que você pague uns R$500 para a pessoa fazer um check-up para você e te dar a receita do bolo, ó, você vai recolher mais, não vai, falta tanto, aí eles têm esse conhecimento para te falar, com certeza, a respeito disso aí. Pois é, aquele simulado lá não adianta não, você não adianta confiar nele não. E eu não tenho nenhuma a mais para acrescentar, porque eu vinha trazendo certinho, tá tudo lá no sistema. Só porque eles falavam que eu teria direito, e agora não tem mais. Né? Então, se você confia, faz um... Se eu, um pouco contador, um pouco de conhecimento, cair na situação, né, pessoal leigo, né, até contarei, mas fazer o quê? Eu só precisava também mudar aquilo lá, né? Mas eu vou ver se eu procuro alguém, então, Wagner, eu vou seguir seu conselho para dar uma olhada, né, para ter certeza. Tá? Só uma pergunta para... É até bom você soltar isso aqui para a gente também ficar atento. Você fez o simulado e pediu a aposentadoria, foi isso, né? Isso. Ah, porque lá tem, não precisa de advogado, diz que não precisa, só pede e manda. E aí você pediu, o simulado foi totalmente diferente do que caiu na realidade, é isso, né? Isso, totalmente diferente. O simulado está diferente lá. No meu caso foi, eu me sinto até assim, um pouquinho que eu acreditei, né? Que poderia dar certo. Vai desaposentar. Eu tenho mudado de contribuição, mas não, lá demonstrava que eu estaria, né? Eu poderia entrar agora. Lá no simulado está bem claro, deu 2 anos que vem fazendo o cálculo, diminuindo um dia, né? E agora assim. ele pode o Geraldo está na linha aí, a pergunta para o Geraldo também. Ele pode dizer, assim, ó, não quero mais aposentadoria, pode voltar atrás? Em Wagner? Pode. Fala, Geraldo. Se você... deixa eu fazer uma ressalva aí no Devanir. Às vezes é a questão do ponto. A pessoa olha assim, eu vou aposentar a tal data. Isso é igual a você correr atrás de uma seriema. Quando você pega, não pega, ela voa, entendeu? Então, às vezes você olha, dá para aposentar a tal data. Só que aí, no ano seguinte, eles mudam a quantidade de pontos. Então, normalmente, é quando completar os 65 anos. Agora, na sua pergunta, você requerer uma aposentadoria, você te aposentar. Aí, se você vê lá que você não quer aquela aposentadoria, simplesmente você não pode receber o primeiro pagamento. Porque se você receber o primeiro pagamento, você aceitou a aposentadoria. Se você não receber, ela já é cancelada automaticamente. Depois eu quero outro assunto, tá? Não, eles deferiam no mesmo dia. Eles deferiam já no outro dia. Aí recebeu, mano? Lá indeferiu. Ontem, eu dei entrada ontem ele deferiu. Tendo que ir lá anterior falava que eu tinha direito, né? Eu confiei naquele. Mas aí você recebeu? Não, dei entrada ontem ele deferiu. Ontem eu fiz 60 anos. Lá dava o que eu poderia. Aí eu fiquei indignado porque eu estava confiando, né? Mas o sistema lá que funciona. Ô, Francisco, desliga o seu microfone, Francisco. Geraldo, volta ao seu assunto. Francisco, pode ser? Peraí, o Francisco está ligado no microfone. Pode ser outro assunto? Pode. Pode ser outro assunto. Eu estou só fazendo alguma indignação referente à prefeitura, né? Até na reunião passada eu comentei, eu fiz uma transformação de um empresário individual em limitada, unipessoal. Aí o contrato saiu 31 de janeiro de 2025. Atualizou na CNPJ, no Estado, e na Prefeitura não atualizou. Aí, então, se não atualizou, quando foi dia 6 de fevereiro, nós fizemos um processo eletrônico. Sabe o dia que saiu? Hoje, com 33 dias depois. Olha que absurdo um trem desse. Está complicado, tá não? Mas isso é uma indignidade, que é indignado com a situação. É muita gente hoje reclamando, viu? É muita gente reclamando. Pois é um absurdo um trem desse, né, cara? É complicado, né?
Ainda bem que o meu saiu hoje, né? 33 dias. Marli. Marli. Ô, Marli, levantou a mão, Marli. O microfone dela está desligado, ela tem que ligar o microfone, Everaldo. Liga o microfone, Marli. Ou então ela levantou a mão sem querer. Foi sem querer. Alguém mais quer fazer pergunta? Suzana? Suzana? Boa noite. Eu gostaria Boa de noite. fazer uma pergunta a respeito do que o Leandro disse da data de opção do Simples Nacional ser 30 de setembro, o último dia útil. A partir de quando que vai ser? Leandro, eu não entendi. Fala a pergunta de novo, Suzana. A opção do Simples em setembro vai ser a partir de quando? Já tem previsão? Já, Suzana, já tem previsão e você tem que fazer isso até o último dia útil de setembro de 2026. Ah, sim. Obrigada. 25, não? Não, 2026. Suzana, eu não entendi a pergunta, Suzana. Fala comigo para eu me entender aqui. Para ele responder. A data de opção do Simples Nacional vai ter uma alteração para o último dia útil de setembro. Aí eu queria saber qual ano que ia começar a ter validade. Geraldo. Everaldo, boa noite. Eu posso falar agora? Não, espera um pouquinho. Agora mesmo você só vai resolver essa outra aqui, você fala. Então, aquela opção que era até janeiro, né? Passou para setembro? É isso, Em 2026, as empresas vão ter que solicitar a opção até o último dia útil de setembro. Tá lá no artigo 16. Quer dizer, que aquela que era até do dia 31 de janeiro passou para o dia 30 de setembro, o último dia de setembro. Útil. Se 30 de setembro for dia útil, beleza. Se não, tem que antecipar. Está lá no artigo 517 da 214, né, Leandro? A mudança, presidente, a mudança ela é em todo nível, estrutural, financeira, processual. A reforma tributária ela vem mudando todo o contexto tributário. Todo o contexto. Tem que toda assessoria jurídica, assessoria contábil, todos têm que se preparar para enfrentar esse novo cenário, essa nova arquitetura do sistema tributário brasileiro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui interessante. A imunidade dos novos tributos, a imunidade, por exemplo, do IBS e CBS, alcança o sindicato dos trabalhadores. Mas as aquisições de bens materiais e imateriais, não. Então, por exemplo, a receita da atividade própria do sindicato é imune. Mas vou dar um exemplo, se ele comprar um teclado, quando o fornecedor vender esse teclado para ele, ele vai pagar. IBS e CBS que vem embutido na nota. Então, assim, tem uma série de condiçõezinhas que tem que ficar atento. Agora mesmo, Wagner. Marli, pode falar a sua pergunta. Sim, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é sobre o e-social empregado doméstico. Eu fui fazer aqui o falecimento de um empregador, né? E eu coloquei o código lá do rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador doméstico sem continuação da atividade. Aí, chegando lá na Caixa Econômica, a menina foi dar a entrada lá para receber o FGTS e queria que mudasse o código para dispensa sem justa causa. Aí eu achei isso errado, porque eu olhei na lei, essa rescisão por falecimento do empregador, o empregado tem direito a receber o FGTS, né? E o atendente lá disse que não tinha como ela receber o FGTS, que tinha que mudar a causa, entendeu? Aí minha discussão é sobre isso.
Eu fui tentar mudar no e-social também, não consegui mais. Tentei. Alguém pode responder para o nosso colega Marli? Porque também, se eu mudar, aí eu vou ter que pagar os 40%, né, da multa. E se eu não mudar, eu tenho direito a não pagar esses 40% da multa. Entendeu? Alguém pode responder ao nosso colega Marli? Marli. Então, vamos analisar mais isso, Marli. Fala, Geraldo. Para Marli. Marli, você não está equivocada, porque eu, no meu ponto de vista, não deve mudar. Mas você não está equivocada se você mudar a dispensa de justa causa, porque você já não indeniza todo mês o que substitui esses 40%? Pois é, indeniza, mas só que aí eu não sei por que o atendente falou para mudar essa causa lá, porque, pelo que eu vi na lei, é assim que tem que colocar, né, quando falece o empregador. Eu entendo que tem que ser a realidade, então não é essa ideia da realidade. Agora, vamos supor que você tivesse feito dispensa em justa causa, se eu não estiver equivocado, não tem os 40%, não. Você indeniza todo mês, você indeniza. Pois é, que tem, né, na guia aquilo lá, mas eu não, assim, eu tô tentando entender por que o atendente estava brigando a moça, falar para mim que tem que mudar, eu fiz errado a rescisão, não sei o quê. É porque esse cara da Caixa é complicado mesmo, viu? Esse pessoal da Caixa, a maioria, nem todos, vamos generalizar não, mas a maioria é complicado mesmo. Aí eu estou achando que foi a data que eu coloquei lá, certamente ele entrou lá no sistema e a Caixa não autorizou, né? Eu coloquei a data da transferência para o membro familiar, né? A mesma data do desligamento que foi do falecimento do empregador, eu acho que foi por isso. Aí hoje eu tentei mudar aqui e mudei a data para o dia 27, que ele faleceu no dia 26, né? E coloquei o desligamento da funcionária também no dia 26. Aí, talvez, fazendo isso, vai dar certo lá na Caixa, né? Certamente o cara tentou entrar lá e essa data estava tudo no dia 26 e não aceitou, né? Pode ser isso também. O que o Vanildo, é sobre esse assunto, Vanildo? É sobre esse assunto, mas assim, eu não entendi aí bem o começo, que alguém estava me ligando, falecimento de empregador doméstico, ou é troca de empregador doméstico faleceu e os filhos vão continuar, por exemplo? Não, faleceu, né? E aí o filho pegou, porque o CPF da pessoa foi cancelado pela Receita, né? E no dia de fazer a rescisão, aí eu fiquei na dúvida lá como que eu ia fazer. Aí descobri lá, olhando o manual lá, que poderia transferir para um membro familiar, né? E aí automaticamente já ia todas as verbas, os direitos que a pessoa tem lá, as folhas, ia para esse novo empregado membro familiar. Aí assim eu fiz. Só que a data, eu tinha colocado a data da transferência para o membro familiar, dia 26, a mesma data do óbito. E aí hoje eu mudei. Você não poderia ter feito isso, não. Pois é. Porque assim, você transferiu para um membro familiar, continua o vínculo, subentende que o vínculo continua, você está trocando. Não, mas se eu não transferisse, o e-social não deixou eu acessar mais com o CPF da pessoa falecida. Sim, aí, ou seja, se você não tem procuração, não fez procuração para você dessa pessoa? Não fez. Porque o que eu sempre faço, a primeira coisa aqui é fazer procuração ou para o meu CPF ou para o CPF ou para o CNPJ do escritório, para acontecer esses casos, depois você acessar. No caso, aí você teria que fazer o seguinte, transferir para um membro familiar e depois disso que você poderia fazer a rescisão, que seria esse membro familiar fazendo o desligamento. Em relação aí à multa, não tem nada de multa não, porque a multa é paga todo mês na guia. Tá? Não, isso é eu que pensei na hora aí, até esqueci desse negócio que vinha acumulando, né, nas guias. Todo mês. Se o caso do empregado pedir demissão, na verdade, o empregador pode até ir na Caixa pedir aqueles 40% que ele vem pagando ali, diluído mensalmente, ele pode pedir aquilo lá de volta para ele. Tem que fazer um procedimento lá burocrático, mas pega o dinheiro de volta. Tanto é que o empregado doméstico ele tem duas contas de FGTS. Um para o normal e outro para esses 40% que é pago mensalmente.
Certo, mas no caso aí, agora não tem como eu fazer mais essa procuração, como que eu vou fazer nesse caso aí? Se você fez o desligamento no filho, não foi? Foi. O que eu acho estranho, que está errado, talvez, é você ter feito na mesma data que transferiu para ele. Eu só mudei a data da transferência para um dia a mais da data do desligamento, né? E o sistema aceitou, só que agora eu não sei se, levando a rescisão do jeito que está aqui, com essa opção da causa do afastamento pela morte, né? Do Não, mas aí falecimento. não seria falecimento. Se você está fazendo o falecimento, isso seria lá na pessoa que faleceu. Se continuou o vínculo, você transferiu o vínculo para uma pessoa viva, para o herdeiro, ele vai continuar o vínculo. Aquele negócio de transferência subentende que o filho vai continuar com a empregada doméstica e vai assumir todos os encargos trabalhistas. Não vai ter, se houver rescisão, vai ser pelos motivos normais. Dispensa sem justa causa, ou então o empregado pedir demissão. Os motivos normais de uma pessoa, um contrato de trabalho não é falecimento. Falecimento tinha que acabar ali na pessoa que faleceu, o vínculo, fazer acerto por isso. Pois não tem continuidade. Não tem, porque realmente a pessoa não vai querer que continue, entendeu? Porque não vai precisar da cuidadora mais. E como não tinha como acessar lá, eu usei essa válvula de escape aí dessa transferência para ver se conseguia. Eu acho que tem como, não sei, tem um procedimento lá, agora eu não lembro se havia procuração, ou você tem que pedir alguma coisa interna lá, ou na Receita, ou no Fale Conosco do E-Social, mas tem um jeito de fazer essa rescisão por falecimento, já que o vínculo não tem como continuar e nenhum dos herdeiros tem intenção. Acho que você tinha que ter visto isso aí com mais detalhe. Nunca aconteceu comigo um caso de empregador doméstico, então não sei, já aconteceu de produtor rural, essas coisas, mas empregador doméstico ainda não. Então não sei dizer. Vanildo, é como o cara da Caixa falou, o código tem que ser o de sem justa causa. Ela colocou de falecimento, tem que alterar o código. Pois é, mas só que eu alterei, não aceita, não retifica, entendeu? Sempre volta para este falecimento. Eu tentei lá, fiquei a tarde inteira hoje tentando, não salva. Aí volta para isso aqui. Aí eu pensei que fosse por causa da data, mudei a data lá, mas mesmo assim não aceitou. Não aceitou sem justa causa. Aí entendeu? complicou. Aí tem que ver lá na Receita mesmo, o jeito é ter que ir lá, né? Esse chatzinho aqui é enjoado demais, a gente faz a pergunta... Você vai ter que ver isso com o Fale Conosco do E-Social. A Receita não vai poder te ajudar nisso aí, não. Pois é, o Fale Conosco no próximo sistema aqui, lá né? do E-Social, aquele Fale Conosco que você manda lá, uma mensagem, eles te respondem no e-mail. Isso, eu fiz isso hoje aqui sobre isso, certo? Que eu não estava nem conseguindo emitir o termo de rescisão novamente. Aí eu falei com eles me explicaram. Porque eu quase não mexo com isso aqui, eu só fiz isso mesmo para uma amiga minha aqui, né? E aí caiu essa complicação desse falecimento aí. Faz tempo que eu não mexo com esse social. Estou até aposentada há muitos anos já. Entendeu? Então é isso. Obrigada, viu? Vou ver o que eu faço aqui. O Wagner, fala. Wagner. O Leandro está aí ainda, o Veraldo? Tá. O Leandro, você questionou, é questionamento meu. Você falou a respeito da... Deixa eu só me recordar aqui, só um minutinho. Me deu um branco aqui. O Leandro comentou um assunto aí que eu fiquei em dúvida, aí eu vou perguntar, levantei a mão, mas agora deu branco. É os 50 anos que vai passando e vai esquecendo. Deixa eu ver. É do Não, é sobre o enquadramento do Simples, né? Agora voltou. Tá. Você falou que em setembro, aí me deu uma interrogação aqui. É em função da legislação tributária que vai mudar, ela está em setembro, mas vai ser janeiro. É as empresas que estão enquadradas ou é um planejamento que vai ser feito que eu tenho possibilidade de enquadrar no Simples Nacional? Seria isso? É isso. É o seguinte, sair do Simples Nacional, no caso, corrigindo, sair do Simples, para o presumido legal. Vamos supor, você é uma empresa do regime normal, né? Você está aí como lucro presumido, lucro real, e você quer fazer a opção pelo Simples Nacional.
né? Então, você tem até o último dia útil de setembro de 2026 para produzir efeito a partir de janeiro de 2027. Então, vamos lá. Você poderia fazer isso até o último dia do mês de janeiro de 2026, né? Agora, você tem que fazer isso até setembro de 2025 para produzir efeito a partir de 2026? Não, último dia útil de setembro de 2026 para produzir efeito a partir do ano de 2027. Quer dizer que somente em 2026 que isso vai mudar, né? Em setembro eu tenho que fazer a opção para essa produção de efeito dessa opção se materializar em 2027. Sim, Leandro. Então é 2026, não é agora 25, não, né? É 2026. Eu falei 2026. O último dia útil de setembro de 2026. Entendi. Eu estava entendendo que seria a partir de agora, de 2026, de 2025, para produzir efeito a partir de 2026. Então, continua, então, 2027, vamos supor, em 2026, você pode fazer essa opção até janeiro, mas em setembro de 2026, para fazer a opção para 2027, é isso? Exato, até o último dia útil de setembro de 2026, para fazer já para o ano de 2027. Suzana, Suzana, clareou agora, Suzana? Sim, eu tinha entendido na primeira vez que ele respondeu. Obrigada. Agora sim, presidente, o importante, o que a gente tem que se debruçar em cima dessa informação é que, se eu precisar de um planejamento tributário, se minha empresa ela não for mais interessante ficar no Simples Nacional, tiver que migrar para o presumido, tiver que migrar para o lucro real, ou até mesmo recolher o IBS e o ICBS por fora do Simples, eu já vou ter que tomar essa decisão com bastante antecedência. Eu vou ter que realizar esses cálculos com bastante antecedência. Principalmente, se for um optante do Simples Nacional B2B, ou seja, ele é ali meio de cadeia. Ele compra de uma empresa e vende para outra empresa, né? Ou presta serviço para outra empresa. Então, o cronograma de decisões, vamos dizer assim, ele está apertando cada vez mais. O teor do parágrafo segundo. Rapaz, eu se tivesse jeito de aposentar de setembro, eu queria aposentar de 26, viu? Isso aí vai acabar com muito contador, Everaldo. Isso aí, se quem não tiver afinado com a legislação tributária, com essa nova legislação aí, está enrolado para 2026. Viu? Era só isso. Alguém mais quer perguntar? Quer falar? Presidente. Alguém mais quer falar? Alô? Pode falar. Bem, só ler o teor aqui, como é que ficou com essa mudança para setembro. Aqui está assim, ó, a opção de que trata esse artigo, que é a opção do Simples Nacional, deverá ser realizada no mês de setembro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte, que no caso vai ser 2027. Ressalvado o disposto no parágrafo 3º desse artigo. O que é o parágrafo 3º? Ressalvada a situação em que eu estou em início de atividade. Se eu estou em início de atividade, pode ser qualquer mês. Outra coisa, eu queria colocar aqui, é a lei complementar 197, que saiu em setembro de 2024, que é a transação, assim como nós temos as transações lá na Receita Federal, PGFN, o Estado de Goiás, né, Caiado assinou essa lei complementar aqui, autorizando as transações para o ICMS. Então, ela começar a vigorar, acho que foi 18 de dezembro de 2024. E não era muito atrativa, porque só dava desconto de 50% para as empresas, as pequenas empresas, né? Simples Nacional, pessoa física, MEI, né? E agora eles fizeram uma alteração, né? Jogando esse valor, esse desconto para 70%. Então, se tiver com débito aí, quiser fazer uma transação, né?
Ele saiu de 50%, e no caso das pequenas empresas... para com o Estado. Para com o Estado. A pessoa natural, a microempresa, empresa de pequeno porte, a redução ela pode chegar a 70%. Só se tratando do ICMS. Tratando de ICMS. Fala, Vanildo. Para a colega aí que estava mexendo com o empregador doméstico, lá no site do E-Social, lá em perguntas frequentes, tem umas perguntas frequentes específicas para empregado doméstico. Se ela for lá no tópico 22, ou seja, perguntas 22, procedimentos em caso de morte da pessoa que representa a família empregadora, falecimento do empregador. Bastaria ter lido isso aqui com bastante detalhes, que aqui tem até explicação. Se, no caso, a família quer continuar com o vínculo, mas o empregado não quer, é de um jeito. Vamos supor que a família decide que não quer mais continuar com o vínculo daquele empregado doméstico, passar para outra pessoa, é de outro jeito. Então, teria que ter feito isso aqui, porque é permitido fazer a rescisão. Se a família não quer, faria a rescisão, termo de contrato de falecimento do empregador, ele teria direito ao FGTS. Se a família quer continuar, vai passar, por exemplo, para o filho, e já o empregado doméstico não quer, faz a rescisão, só que se assemelha a um pedido de demissão, ele não saca a multa. Então, teria que ter lido isso aqui com detalhes, tópico 22, e ter feito o que diz aqui. Ok, obrigada, viu? Vou dar uma analisada lá amanhã. Bem, pessoal, falta 20 minutos. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? É o seguinte, pessoal, o Ronan pediu para mim avisar para vocês que no dia 1º de abril, o nosso colega, ou Jorge, ou algum pessoal da Receita, vai vir aqui para falar sobre o imposto de renda pessoa física, tá? 1º de abril. Tá Vixe, bom? está longe ainda, tinha que ser antes, hein, Veraldo? Mas é verdade mesmo? Hã? É verdade? Geraldo. 1º de abril. Ia dar mentira, hein? Geraldo. Fala. É só esclarecer, pessoal, que 1º de abril é em função da agenda do Jorge, né? Nós temos preferência pelo Jorge, né? E assim, já como o Ronan falou, já está iniciada a demanda, mas aí tem um lado positivo, que primeiro você tem mais dúvida para trazer para o Jorge, né? Tem esse consolo. Ô, Wagner, a declaração de imposto de renda, ela entrega até quando? Abril? Até 30 de abril, né? Começa 17 de março, né? Começou 17 de março. Pessoa física? Mas 17 de março, começa 17 de março. Eu acho que... Não é, Leandro, 17 de março? Começa? Não, é de pessoa física até o último dia útil de maio. De maio, né? Começa 17 de março e vai até o último dia útil de maio. Ah, sim. Então, tá bom demais, ô Wagner, tá bom demais nessa data, viu? Tá bom, Porque você já tá com as dúvidazinhas, né? Eu tô com umas perguntas boas para ele aqui já. Tá bom, então já mudou de figura, né? Tá bom a data, dia 1º de abril, né? Tá. Mas é 1º de abril mesmo, não é 1º de abril não, tá? Bom, alguma pergunta a mais? O que eu posso fazer é agradecer vocês, aprendi muito hoje, certo? Inclusive com o Geraldo. E até terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Deus quiser. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Deus quiser. Bem dentro do que sair. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima terça.